Muita gente não sabe que nesse contrato emocional do seu relacionamento você tem que definir metas. E como é que você vai definir essas metas? Como é que você vai saber que metas definir ou que metas seguir? Eu vou falar isso hoje. Então se conecta e você vai ver que é muito interessante reparar isso. Porque são pequenos detalhes que você não repara. Oi Maria, são pequenos detalhes que você não repara, mas eles fazem toda a diferença quando você nota. Então, o relacionamento, você precisa definir uma meta. As pessoas não definem meta por relacionamento. E o que acontece é que quando a gente não define uma meta por relacionamento, o nosso relacionamento fica sem rumo. E nós lutamos com o nosso parceiro sem entender o que é que se passa. Então, o que é que você vai aprender hoje? Hoje você vai aprender a definir essas metas antes de definir algo sério. Antes de você definir que isso é sério, você precisa ter uma meta bem específica ou várias metas bem específicas. O que é que você espera desse relacionamento? O que é que você espera encontrar? Como você quer se sentir? Quais são os resultados? Você tem que definir isso. E aqui eu vou alistar algumas que são muito interessantes, que é importante você considerar. Porque quando você considerar essas, você vai começar a reparar que você falhou nisso. Que você falhou nesses detalhes, que são detalhes que fazem toda a diferença. Então, esses detalhes que fazem toda a diferença, que você falhou, elas fazem todo o sentido quando você prestar mais atenção nelas. Então, repara, você entra num relacionamento e bem no princípio do relacionamento você já tem dificuldade em mostrar quem você é. Então, esse é o primeiro passo. Você tem dificuldade de mostrar quem você é quando você entra num relacionamento. Ou seja, você tem dificuldade em compartilhar seus momentos e com medo de ser julgado, porque a pessoa não entende os seus momentos. Só no namoro, só nessa fase em que vocês estão a se conhecer, a pessoa já coloca bloqueios, já coloca limitações naquilo que você é, naquilo que você quer ser. Então, a primeira meta que você deveria especificar, que é muito importante para você não ficar a correr atrás do prejuízo mais tarde, é você ter certeza que o seu parceiro ou a sua parceira respeita os seus momentos e você não tem medo de ser julgado. Porque se você tem medo de ser julgado, você se limita, você se retrai. Tem coisas que você nunca vai fazer porque você tem medo que o seu parceiro julgue. Se seu parceiro entende e aceita quem você é e não julga quem você é e entra nesse relacionamento, aceita isso, é um caminho andado. Então vocês não têm que estar aqui a lutar por causa disso. Vocês não têm que estar a lutar por causa da personalidade, por causa das coisas que vocês gostam de fazer no vosso dia a dia. Então o que acontece? Muitos de nós entramos num relacionamento e temos medo de ser julgado. Então qual é a meta principal? Qual a primeira meta que eu vou lançar aqui quando você entrar para um relacionamento? A primeira meta que você deve definir para você mesmo quando você vai entrar para um relacionamento é você perder o medo de ser julgado. Ou seja, você precisa aceitar os momentos do seu parceiro, a forma como ele é, de tal modo ela precisa ou ele precisa entender como você é. Então, se essa pessoa já não aceita quem você é, já julga os seus momentos, já julga a forma como você é, já quer te alterar, já quer te mudar, a partir do momento em que você só tem uma amizade, então você tem que pensar sobre isso. Porque quando você entrar nesse relacionamento, essa pessoa vai julgar aquilo que você é. Então, qual é o ponto principal que você tem que tirar disso? Você tem que ter certeza que como meta principal nesse relacionamento, você não tenha medo de se expressar, de mostrar quem você é, porque você não tem medo de ser julgado. O seu parceiro não quer julgar você por causa daquilo que você é. E isso já está acordado muito antes de você namorar. Então, se isso está bem aliado contigo, então você vai entender que a outra meta que você tem que definir é sobre a vossa vida sexual. Tão cedo, sim, precisam definir isso. Vocês precisam saber quais são os vossos tabus sexuais. Porque vocês têm muitos tabus sexuais e vai acontecer que vocês vão entrar para esse relacionamento, cada um com seu tabu sexual. E vocês, depois ali vai acontecer traição, porque você não se sente satisfeito no teu relacionamento, porque essa pessoa é aquilo ou isso, não respeita isso, não faz aquilo ou isso. Então precisam entender já qual é o vosso tabu sexual. Qual é o tabu que vocês têm sobre sexualidade? Sexualidade não é sobre quantidade, sobre qualidade. E sobre quantidade é bom também. Sobre quantidade, mas vocês precisam resolver esse quesito. Por que é importante isso? Porque você repara que a maior parte dos problemas nos casais
depois de se julgarem o tempo todo ou tentarem se mudar o tempo todo, essa dificuldade em entenderem sua vida sexual, um tem seus próprios tabus e o outro é livre. E estão a chocar o tempo todo porque um sempre acha que o outro está a romper as suas barreiras que estão estipuladas em função do seu tabu, da crença que cresceu e pensa sobre isso. Então vocês precisam conversar isso muito antes. E vocês precisam se ajudar e pararem de se julgar quando vão resolver esse quesito. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, qual é o tabu que você tem? Você já notou que existe um tabu no seu relacionamento? Você já chegou a notar isso? Que o seu relacionamento tem tabu sexual? Que vocês têm limitações sobre o que devem e não devem fazer? Que vocês têm mentalidades diferentes sobre a sexualidade? E sabiam disso desde o princípio? O que é que vocês fizeram depois de saberem disso? Alguns de vocês, como não conversam, não tiram tempo de conversar. E o vosso namoro começa bem rápido, né? Se conhecem num sítio, numa boate, e dali já não há espaço nem de conversa, nem de nada, e tudo acontece ali. Então, não há aquele espaço de vocês conversarem, de se conhecerem, estipularem metas e tal. E é complexo. Então, vocês entram já num relacionamento, já no ar, e já está tudo a acontecer, já estão a fazer tudo. E quando entram para conversarem, para definirem metas, é muito tarde, porque vocês não consideraram isso, que acontece é que ele termina. Então tem que ter paciência para vocês verem isso, para vocês definirem isso da melhor forma possível, aquilo que vocês querem fazer com esse relacionamento, a vossa mentalidade sobre sexualidade. Por que é importante sobre isso? Porque a sexualidade fala muito no relacionamento. Num dos lives eu perguntei para as pessoas quantos % eles dariam para a sexualidade no seu relacionamento, e a maior parte das pessoas deu uma percentagem acima de 70%. Então, se a maior parte deu uma percentagem acima de 70%, sem falar de pessoas que deram 95% disso, né, no seu relacionamento. Então é importante você entender que isso se encontra. Porque às vezes você tem suas limitações, suas restrições do tipo, eu não faço isso ou aquilo, mas o seu parceiro não tem essas restrições. Então você às vezes quer forçar no seu parceiro o seu trauma, a sua mentalidade sobre isso, e não vai funcionar. Então vocês precisam entender, será que o teu parceiro vai entender as tuas limitações, aquilo que você se definiu sobre o que não ser ou o que ser na vossa vida sexual? Será que ele vai entender isso? E se ele não entende isso, vocês precisam resolver isso antes de vocês fazerem algo sério. Por quê? Porque é nesse momento que vocês têm que conversar certas coisas. Antes do vosso relacionamento ficar sério, vocês precisam conversar certas coisas. Claro que com o tempo, algumas coisas, as pessoas vão mudando de mentalidade, porque quando vocês vão se conhecendo, vocês vão começar a se moldar e vão começar a se parecer. Mas alguns de vocês, isso não vai acontecer. Alguns, o tabu é tão forte, essas restrições são tão fortes, que eles não vão se mudar em momento algum. Então, vai ser um combate ao fogo. O tempo todo você quer que o seu parceiro seja alguma coisa, mas o seu parceiro não quer ser isso, porque ele não entende, tem suas restrições. E vai lhe dizer que você já sabia que ele é assim, desde o princípio, que você já sabia que ele era assim, o que é que você vai fazer com isso? Então é importante você definir essa meta antes de entrar para esse relacionamento. Do contrário, vai ser uma pessoa que entrou nesse relacionamento e está à espera que aconteçam maravilhas, e as maravilhas não vão acontecer. Está à espera que aconteça as tais faíscas, o clímax, o faiscão, as turbulências. Está à espera que aconteça tudo, mas não vai acontecer nada disso. Por quê? Porque você não levou isso em consideração. Então, a outra coisa que você tem que considerar é o quê? Você tem que considerar, será que esse é alguém que dá para crescermos juntos? Será que o meu parceiro, a minha parceira é alguém que podemos crescer juntos? Eu já consegui identificar nessa pessoa algumas habilidades que vão ser importantes para o meu crescimento. Eu já consegui identificar nessa pessoa certa maturidade para resolver certas coisas, e que acredito e acho e vejo e confirmo que essas habilidades que essa pessoa tem vai ser necessária e eficiente para o nosso relacionamento. Então você precisa confirmar tudo isso. Porque quando você não confirma isso, se a pessoa é a pessoa ideal para crescimento, quando você não vê isso, e você vai mais porque não, a pessoa tem um rabo grande, ou vai mais porque a pessoa tem um peito grande, ou vai mais porque não, viu o tamanho das mãos dele, tem dedos compridos, então deve ter bom material. Quando você vai por essas coisas, embora que vocês dão uma percentagem bem alta aí, né, se entende? Quando vocês vão por todas essas coisas, depois vocês não consideram o restante, que é ver se a pessoa entende a sua forma de ser, se a pessoa quer crescer consigo. Então o que é que vai acontecer? Você tem sim a tua satisfação sexual, se é aquilo que você foi em primeira instância, mas tem coisas que vai ter um vazio. Então o que é que vai acontecer? Você está nesse relacionamento para satisfação física, e alguns de vocês procuram alguém para satisfação emocional.
Por quê? Porque não tem isso no seu relacionamento. A essa pessoa não lhe oferece isso, não lhe dá flexibilidade de você evoluir isso. Então, como não há flexibilidade para você evoluir isso no seu relacionamento, muita gente se diverte, está nesse relacionamento e alguns até parece que já virou moda. Começam assim, tá nesse relacionamento só para sexo, naquele relacionamento é só para receber carinho, atenção, porque o fulano fala bem, naquele outro relacionamento é só para dinheiro. Então, isso me leva para outro ponto. Qual é a vossa vida financeira? Qual é a conversa financeira que vocês têm? Você precisa entender qual é a mentalidade da pessoa sobre dinheiro. Então, uma das metas que você tem que colocar, porque essa pessoa vai viver contigo a vida inteira. O que acontece? As coisas que são realmente importantes para nós, as coisas que realmente vão levar a maior parte do nosso tempo, as coisas que vão definir o nosso futuro, são as coisas que a gente quer brincar, como alguém que você definiu que vai ficar contigo a vida inteira e você não considera esses pontos. E você está lá a sofrer desnecessariamente, quando você nem poderia estar nesse relacionamento. Não estás num relacionamento que você nem deveria estar. Por quê? Porque você não considerou essas coisas. Você precisa considerar isso. Qual a mentalidade da pessoa sobre dinheiro? É uma pessoa que tem tabus sobre dinheiro, tem crenças limitantes, tem a mentalidade de escassez? Ou é alguém que tem uma visão diferente sobre finanças? É alguém que a ideia é só querer gastar? É alguém que quer fazer investimentos? Vai fazer uma poupança para a gente definir alguma coisa no futuro? É alguém que faz gastos compulsivos? É uma pessoa que quer tudo que está na moda e quando percebem vocês nunca construíram nada? Então você precisa ver isso. E isso é visível, só que na verdade vocês ignoram isso no princípio. Por quê? Porque muitos de vocês só pensam com as outras cabeças e com outros corações. Vocês não usam o coração certo nem a cabeça certa para pensarem nessas coisas. O outro pensa apenas com a cabeça de baixo e ela pensa com o coração de baixo. Então, cada um define, diz que o meu coração bate e ele faz bater o coração e o coração continua quente, tá ok? Ele pensa, diz que ele continua a molhar essa cabeça e tá tudo ok. Mas, na verdade, depois de entrarem nesse relacionamento e perceberem que, na verdade, as percentagens que vocês deram sobre certos aspectos, ela não ocupa essa percentagem toda na sua vida, no seu relacionamento, aí você repara que tem muita coisa errada. Se você tem só sexo, mas vocês não têm dinheiro, esse relacionamento nem dura. Tá? Mas não muito sexo com fome. Ou se vocês até conversam bem, mas não têm sexualidade. Outro problema. Então, a necessidade, sim. Segundo. A necessidade, sim, de criar um equilíbrio, de identificar, de criar essas metas no princípio. Então, pega uma caneta e aponta isso. Pega uma caneta aí e aponta isso, vai apontando. Qual é a primeira meta que tens que tirar? Aponta ali, meta número 1. É importante que vocês apontem isso, porque não é que vocês vão ir no encontro com uma checklist, ou vão, enquanto estão a namorar, vão com uma checklist, mas vocês precisam pegar as coisas mais importantes. As coisas mais importantes vocês precisam pegar desde o princípio. Sobre a pessoa me julga, a minha forma de ser, quer me mudar, ainda nem começamos a namorar, já querem me mudar. É o tipo de pessoa que o tempo todo acha que a minha forma de ser não é a forma de ser correta, que eu tinha que ser aquilo ou isso, tinha que deixar de ser isso ou isso. Nota já isso no princípio. Yeah? Veja já isso. É alguém que tem uma mentalidade diferente sobre sexualidade, tem tabus sexuais, pensa sobre aquilo, qual a limitação sexual dessa pessoa, o que ele acha sobre isso. É alguém que é possível crescer, alguém que vamos crescer, temos o mesmo pensamento sobre crescimento. É alguém que tem uma mentalidade diferente sobre finanças. Quando falamos sobre finanças, essa pessoa está lá, né? É uma pessoa que podemos conversar sobre dinheiro, é uma pessoa que gasta de forma compulsiva, é uma pessoa que faz gastos compulsivos, não controla os seus gastos, compra tudo que está na moda, nunca faz poupança, nunca pensa no futuro. É alguém assim? Então, se você nota que essa pessoa é assim, são sinais suficientes para você começar a notar se esse é o relacionamento certo para você. Então, qual outro passo que segue a isso? Qual outra meta que você tem que ter na tua cabeça quando você entra num relacionamento? Para você não ter que se enganar e não ficar aqui a fazer o troca-troca. Porque muita gente entra num relacionamento a fazer o troca-troca, namora com esse, namora com aquele. Pula, hoje vai na Beltrana, depois vem, fica com fulano, depois volta, não sei o que, tá com a Belita, depois vai ficar com o Bruno, depois sai do Bruno, vai no Braulio, depois vai no Cassés, depois vai na Selmira, depois vai na Antônia, depois volta para Maria Flora, vai por quê? Porque não tem essas metas.
Então, quando você define isso, funciona. Porque você começa a ver que você não vai ter tantos problemas, você vai ter problemas por causa da vossa forma de pensar, culturas diferentes, mas são coisas que vocês vão se moldando aos poucos. Mas as coisas mais importantes, as coisas principais, vocês precisam definir isso desde o princípio. Então, a outra coisa que eu acho importante vocês notarem é reparar se a pessoa tem orgulho de você. Uau! Se a pessoa tem orgulho de você, uau, faz toda a diferença. Imagina uma pessoa que nem tem orgulho de você, que nem festeja com as tuas conquistas. Alguém que, mesmo sabendo da sua vida, a coisa mais importante para essa pessoa é ele. Alguém que só fala sobre ele, alguém que só fala sobre ela. Esse relacionamento gira em torno do umbiguinho dela. É tudo sobre o que ela fez, sobre tudo o que ela não fez, é tudo sobre o que ele falou, sobre o que ele não falou, é tudo sobre o que ele construiu, o que ela não construiu, é tudo sobre ele. Nesse relacionamento só tem espaço para ela. Tudo é ela, tudo é ele, não tem nada para ti. Então você tem que se questionar, se essa pessoa não se orgulha comigo, com meus feitos, nem quer saber o que eu faço, nem quer saber se eu existo, eu deveria me questionar se esse é o relacionamento certo que eu quero estar. Se esse é um relacionamento que eu quero aprofundar. E se bem no princípio você já repara que a pessoa não tem orgulho de você, bem no princípio você já repara que tudo que essa pessoa faz é ele, é ela. Essa pessoa é o centro da relação. Tudo que acontece no vosso relacionamento é sobre ele ou ela. Tudo que essa pessoa faz no dia a dia é mais importante do que você faz. Uma pessoa que só quer falar sobre ele, nem te dá espaço de você falar sobre você. Se você também sonha, se você também é pessoa, essa pessoa só fala sobre ela no relacionamento. Então, bem no princípio do vosso namoro, você começa já a reparar se essa pessoa se vê como foco da relação, se essa pessoa nem dá espaço para mim, nem tem orgulho dos meus feitos, essa pessoa não tem orgulho dos meus feitos, isso vai continuar, essa pessoa vai ser assim, porque é a forma dela de ser. E quando as pessoas são alguma coisa, não é você que vai mudá-las, elas vão mudar quando elas quiserem mudar. Então repara, você precisa reparar na tua lista das metas, das coisas mais importantes, antes de você fechar um relacionamento sério, se a pessoa tem orgulho de você. E se você já está num relacionamento sério, já está há muito tempo, ok, já se agarraram mesmo, já começaram tudo e já não tem como, então você precisa definir isso, porque é importante que haja espaço para você. Se não há espaço para você, se nesse relacionamento tudo se resume nele, tudo se resume nela, esse relacionamento é sobre ela apenas fazer, sobre ela não fazer, sobre ela vencer, sobre ela alcançar sonhos, sobre ela destruir, sobre ela ser a Transformer e lutar com o mundo todo, mas não tem espaço para você, não tem espaço para falarem sobre as tuas coisas, não tem espaço para definir o que você quer ser, não tem espaço para saberem se você se importa com alguma coisa ou não se importa. Então, você já consegue notar que essa pessoa não se orgulha de você. Se essa pessoa nem te dá espaço para você se expressar e dizer como é que você se sente sobre certas coisas, e dizer como é que você se sente sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, então você já sabe que essa pessoa não se orgulha de você. Porque se a pessoa se orgulhar de você, a pessoa vai querer saber sobre você, vai querer saber como a sua vida é, vai querer saber que resultados você tem, vai querer saber um pouquinho sobre ti. Então você tem que ter um checklist, mas você não vai levar essa lista num tal namoro, no encontro, quando vocês têm esse negócio. Embora que muitos de vocês não têm encontro, é música alta, a moça tarraxa bem, o moço também mexe bem, e ali o relacionamento começa assim, e nem há espaço para verem nada, nem conversar. Quando assustam, tudo já aconteceu, já não tem segredo, já se conhecem tudo, já fizeram tudo, e não há espaço para conversar, para definir se existem certas metas, certos checklists. Para alguns é muito rápido, assim, não há espaço. Então, alguns quando começarem a fazer o checklist vai ser tarde, porque começaram desse jeito. Eu não julgo como vocês começaram, mas antes de vocês levarem para o próximo passo, definam isso. Antes de levarem esse relacionamento para o próximo passo, definam isso, definam tudo isso. Será que é uma pessoa que vai se orgulhar dos meus feitos? É uma pessoa que entende que eu existo nesse relacionamento? Ou é uma pessoa que esse relacionamento só se foca nele ou nela? Esse relacionamento é sobre quem? É sobre ela ou é Félix? Ou é Belzinha? Esse relacionamento é sobre mim ou é sobre nós? Esse relacionamento é sobre ele, sobre ela ou é sobre nós? Então isso precisa existir bem aqui no princípio. Qual outra meta que deverias definir para o seu relacionamento? Será que a pessoa se dá bem com a sua família?
Porque são temas que a gente tenta ignorar, tentamos ignorar esses temas, mas elas depois vão fazer sentido no futuro, bem lá à frente. Então, se bem no princípio a pessoa já tem dificuldades em lidar com a tua família, no princípio, ainda nem começou, já tem dificuldade de lidar com a tua família, já não gostam da tua família, ainda nem começou, a pessoa está a dizer que você tem que parar de fazer aquilo, de ver aquilo, de ser isso. Se conheceram hoje, ou estão há um mês, a pessoa já está definindo o que você tem que fazer, não tem que fazer, tem que parar de ver o fulano, tem que parar de ver o fulano, os teus pais não são importantes, e não sei lá o que. Já defini tudo isso, não gosta, não gosto do teu pai, não gosto da tua mãe, não gosto daquilo disso, não faço isso ou aquilo. Então, se tudo isso já está a acontecer, então são coisas que bem no princípio parecem minúsculas, porque uma parte do tempo as pessoas estão a pensar com o coração de baixo ou com a cabeça de baixo e não tem tempo para pensar nisso. Porque as pessoas pensam que o relacionamento se resume no quarto. Tem muita coisa que acontece nesse relacionamento. Aí no quarto tem um momento vosso, uma comunicação vossa, mas depois dali existe outro mundo, bem fora disso, que vai influenciar o vosso relacionamento. Quando no dia 27, que é 2 dias, quando a gente falar manter o relacionamento à prova de regras, vamos falar de tudo que é externo, que você não considera, mas que lá na verdade faz todo sentido para o seu relacionamento. Então, essas aulas que você está tendo aqui, é só aquecimento. É só aquecimento, é só a ponta. É só a pontinha do iceberg. E se você pensa que isso é tudo que você pode adquirir, isso é só a pontinha. É só a pontinha do iceberg. Então você precisa prestar atenção a isso. Isso precisa fazer sentido para si. Qual outra coisa que você tem que prestar atenção? Alguém que te faça se sentir criança. Você fala, como assim? Alguém que tem senso de humor. Bem, nem todo mundo tem senso de humor, mas alguém que te faça se sentir você. Alguém que você não tem vergonha de ser quem você é. Que você consiga se sentir infantil ao lado dessa pessoa e sabe que não vai ser julgado porque essa pessoa entende que você tem esses momentos. Então são essas coisas que você tem que prestar atenção. Porque depois você tem essa dificuldade porque a pessoa começa a te chamar de infantil porque não entendeu isso. Nesse relacionamento só tem momentos sérios, ninguém pode se divertir, ninguém pode ser nada. Então a pessoa precisa entender que você tem momentos crianças. Você tem que ver isso na pessoa e ver que a pessoa partilha isso contigo. Porque se vocês não partilham isso junto, vai ser difícil. Então você apontou ali, quer recapturar a lista, quer fazer um recap da lista. Vamos fazer um recap da lista. Onde é que começamos? Vocês chegaram tarde, vocês chegam tarde. Veja, vamos fazer um recap da lista das metas que você tem que definir no seu relacionamento, que é importante. Primeiro, alguém que respeita os teus momentos, entenda os teus momentos e você não tenha medo de ser julgado por essa pessoa. Primeiro. Por quê? Porque se você tem medo de ser julgado pelo seu parceiro, você se reprime. Tem coisas que você não faz, você não é verdadeiro consigo porque tem medo da opinião dele ou dela. Então, primeira coisa que é importante você considerar quando está entrando nesse relacionamento ou quando vocês já estão a namorar e querem levar um passo para mais sério, é definir isso. Se essa pessoa respeita os teus momentos, se você não tem medo de ser julgado. A outra coisa, o ponto número 2, que vocês deram 75%, uns deram 90%, uns deram 95%, é a sexualidade. Você precisa identificar se o teu parceiro tem tabus sexuais, se tem restrições, você precisa entender essas restrições. Porque eu tenho reparado muitos casos em que nesses casos as pessoas reparam que o parceiro tem restrições e o parceiro sempre mostrou essas restrições e quando conversaram sobre isso, o parceiro sempre mostrou seu posicionamento e depois no relacionamento a outra pessoa quer forçar a outra pessoa a fazer aquilo que não deveria ter feito, ou seja, ele quer forçar a outra pessoa a levar uma vida sexual que a pessoa não concorda. Então vocês precisam ter essa conversa antes de levarem esse relacionamento para o próximo nível, entenderem se vocês têm tabus sexuais, porque muitos relacionamentos acontecem o que? Não há liberdade sexual, há muito tabu sexual, muita restrição, e eles começam a fazer o que? Eles saem desse relacionamento e vão à procura de outra pessoa para lhes satisfazer sexualmente, e depois voltam nesse relacionamento. Por quê? Porque há tabus, há restrições. Então vocês precisam resolver isso de tal forma que vocês melhorem a vossa vida sexual. Isso leva para outro ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é definir e perceber se essa pessoa quer crescer contigo. Então, como é que você vai definir se a pessoa quer crescer contigo? Como é que você vai saber se essa pessoa quer crescer contigo? Como é que eu sei? Não, essa pessoa quer crescer contigo.
pelas vossas conversas, você veja a mentalidade da pessoa, o que essa pessoa pensa sobre o futuro. Essa pessoa tem objetivos de vida? Essa pessoa vai me apoiar nos meus sonhos? Essa pessoa tem sonhos e alguma coisa pelo qual a gente poderia conversar? Será que tem coisas que a gente pode partilhar aqui de tal forma que a gente se aglutina e leva isso para o próximo nível? Então você precisa definir isso. A outra coisa que eu mencionei aqui é sobre a vossa vida financeira. Qual a mentalidade do teu parceiro sobre dinheiro? É um comprador impulsivo que só quer gastar, não faz poupança, não define nada para o futuro, não tem amanhã nesse relacionamento, essa pessoa não pensa no que querem construir mais tarde. Então tem que entender qual a mentalidade do teu parceiro sobre dinheiro. Qual a mentalidade dele sobre dinheiro? O que é que ele pensa sobre finanças? Ele tem uma mentalidade sobre finanças interessante, é alguém que quando está a falar contigo sobre finanças, você consegue notar que essa pessoa tem um interesse em ter finanças, ter crescimento financeiro nesse relacionamento. Porque acredita em mim, quando outras coisas começarem a funcionar, você vai começar a reparar que tem coisas a faltarem. E se essas coisas estão a faltar e vocês tiveram a oportunidade de melhorar e não melhoraram, vai ser um empecilho. Por isso muita gente se divide. Porque não resolvem isso na ordem certa. Tem um relacionamento só para terem sexo, um relacionamento só para terem dinheiro, um relacionamento só para terem conversa. E você vê, não, fulano me entende bem porque conversamos. Não, fulana me entende bem porque tem bom diálogo. Ah, não, a fulana tem boa vida sexual. Ah, não, fulano me dá dinheiro. Por quê? Porque isso são coisas que você tem que definir no princípio. Porque se vocês definem isso juntos, vocês conseguem construir tudo isso junto, tá lá a finança que vocês querem, o tal o diálogo que vocês acham importante, tá lá a vida sexual, uau, as faíscas que vocês querem criar, vocês podem criar se vocês definirem essas metas juntos. O que é que nós precisamos aprender sobre a sexualidade? Qual é o nosso tabu? Qual é a nossa restrição? O que podemos aprender sobre apoiar nossos sonhos e crescer? Qual é a nossa restrição, nosso tabu? O que é que podemos saber sobre dinheiro? Qual é a nossa restrição, nosso tabu? Então tudo isso é importante vocês considerarem num princípio. Agora, o Félix faz aqui uma pergunta. Quando eu disse que essa pessoa, você não pode ter medo de se sentir criança, em partilhar em momentos crianças, né? E ele pergunta como criar momentos crianças no relacionamento. Bem, às vezes parece até que é tipo, o relacionamento é para ser sempre sério, o relacionamento é para dar certo, mas todos vocês têm uma infantilidade dentro de vocês. E essa infantilidade que vocês têm dentro de vocês, se ela for bem explorada, ela sai. Então, muitas das vezes você vai ter essa infantilidade para fora. Então você precisa entender que do mesmo jeito que você vai tirar para fora, o teu parceiro vai tirar. Então, em outras palavras, estou a tentar dizer o quê? Que vocês precisam criar momentos recreativos. Porque quando vocês tiram o vosso momento criança, é tipo, pensa nesse exemplo. Se você trazer um brinquedo para uma criança, a criança vai esquecer tudo e vai querer brincar com esse brinquedo. Aí, semanas depois, dias depois, você traz outro brinquedo para a criança vai reparar quão interessante é isso, vai largar todos e vai brincar com aquele. Então, esses momentos, essa coisa precisa existir. Para isso existir, vocês definem como momentos recreativos. Porque em momentos recreativos você consegue explorar a vossa parte criança, como vocês extraem das coisas, como vocês são, como vocês se divertem. Saem para correr junto, vão brincar, brincam ficou, garrafinha, como é que vocês fazem isso ali. Saem em grupo, vão para a praia. Para vocês explorarem isso, tirarem aquela vossa parte infantil. E essa vossa parte infantil, que precisa ser explorada, se você não... O que acontece é o seguinte, quando você não explora a tua parte infantil, essa pessoa conhece alguém que explora a parte infantil e ele ou ela começa a pensar já que aquela pessoa lhe entende, porque é uma pessoa que se divertiram, tiveram recriações e ele fala, uau, fulano me entende, me fez se sentir criança. Mas isso pode ser criado a qualquer instante no seu relacionamento. Então vocês criam isso através das recriações. Oi, Mr. Luzolo Antônio, oi, Jadori, Félix, Ozi. Vocês criam tudo isso através das recriações, não precisa ter recriações. Por exemplo, às vezes convidamos as pessoas para sairmos em grupo. Daí eu me Luzolo, o Luzolo vai com a sua família, eu vou com a minha família, vamos fazer uma coisa divertida, vamos sair, vamos recriar. E nesses momentos deixamos as crianças brincarem, os mais velhos a brincarem de um lado, enquanto os adultos brincam ali, as pessoas se divertem com conversa, com conteúdo, com tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então essas recriações precisam existir,
Porque quando elas existem, você se solta, você sai daquele momento sério, daquele estado, ele é o mentor, ele é tudo, tem que estar assim na regra, tem que estar organizado, vão treinar minha mente, vão não sei o que, vão me desbloquear. Então é um momento em que você se distrai, se converte a tua parte infantil e aproveita isso. E isso apenas acontece quando vocês criam recriações. E essas recriações precisam existir. Como? Inventam recriações, criam, saem, fazem isso em casa. E nem precisam ir tão distante. Podem fazer isso perto, em parques, em praias, né? Arranjam uma forma de se divertir, saem, vão para o restaurante, vão para feiras, para sítios em que você pode se divertir com a sua família e você consiga soltar esse sorriso da cara deles. Isso faz toda a diferença. Então, isso é uma das metas. Então, alguém que tem interesse de compartilhar os seus sonhos consigo, isso faz toda a diferença. Quando o seu parceiro quer falar dos seus sonhos consigo, ouça. Nem que você não concorda, mas ouça. Deixa a pessoa falar, porque tem certas coisas, você que não entende, você que não tem a visão para ver onde que isso vai dar. E por causa da sua limitação, você tende a julgar, tipo, não vai funcionar, apenas ouve e tenta saber na sua profundidade o que é. E incentiva a pessoa. Incentiva. Se você está em dúvida sobre isso, mas vê um potencial, não bloqueia a criatividade do seu parceiro, mas incentiva. Então essa é a mensagem que vocês deveriam levar para hoje. Levando essa mensagem para hoje, vocês verão os resultados. Repara, dia 27 vai acontecer o quê? Um grande webinar online no YouTube. Se vocês entrarem para o grupo do WhatsApp que está aqui no Instagram e conectarem-se lá, vocês vão para lá e vocês vão pegar tudo isso, pessoal. Então, entrem, vão no meu link, vão na minha bio, e na bio tem um link, cliquem nesse link e vão para o grupo do WhatsApp, e lá vão receber todas as novidades, como fazer parte dessa aula online, desse webinar, que vai ser no dia 27 de fevereiro, das 20h30 até as 22h. Então, boa continuação, família, e nós vamos sair, e vocês fiquem bem, adeus e abraço.